Olá! O jeito de tratar o diabetes tipo 2 mudou, e mudou pra valer. Hoje, a gente vai mergulhar na nova diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes para 2025. E olha, é uma verdadeira revolução na forma de começar o tratamento. Bora entender o que isso significa na prática? Para a gente ter uma ideia do porquê essa nova diretriz é tão, mas tão importante, vamos começar com um número impactante: 14%. Sabe o que isso significa? O famoso estudo UKPDS mostrou que para cada 1% que a gente consegue baixar na hemoglobina glicada, o risco de infarto cai em 14%. O tamanho do impacto de um tratamento bem feito é gigantesco. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender qual é essa nova mentalidade no tratamento. Depois, como é que se avalia o risco cardiovascular, que é o ponto de partida. Aí, a gente entra nas estratégias de tratamento, tanto para risco baixo, intermediário, quanto para o risco alto, muito alto. E para fechar, vamos falar sobre intensificação e os pontos que ninguém pode esquecer. Então vamos lá, começando pelo coração da mudança. A diretriz de 2025, ela vira o jogo. Sabe aquela ideia de que tratar diabetes era só baixar o açúcar no sangue? Então, isso ficou para trás. Agora, o foco é muito mais amplo. É uma abordagem completa, que olha para o paciente como um todo, pensando em proteger de verdade. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia do consultório? Bom, quer dizer que proteger o coração e os rins, além de controlar a obesidade, vira prioridade. E isso desde o primeiríssimo dia. A diretriz também bate muito na tecla de começar um tratamento mais forte logo de cara para não deixar o tempo passar, sabe? Aquela famosa inércia terapêutica. E tem mais, ela recomenda usar os chamados antidiabéticos de primeira linha, os AD1, para quem tem alto risco. Isso mesmo que a glicada já esteja boa. É uma mudança e tanto. Ok, e é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da nova estratégia. Antes de pensar em qual remédio usar, antes de qualquer coisa, o primeiro passo, que é simplesmente essencial, é fazer uma avaliação completa do risco cardiovascular de cada pessoa. E isso é tão sério que a diretriz coloca como a recomendação número 1, ou seja, não é uma sugestão, é praticamente uma regra. Toda consulta inicial tem que ter essa avaliação completa. É ela que vai ditar todo o resto do tratamento. Beleza, mas como é que se faz essa estratificação? Vamos dar uma olhada. Quem está no risco baixo ou intermediário, em geral, não tem grandes fatores de risco. Agora, quando a gente fala de risco alto, aí a coisa muda. Já entram fatores como ter diabetes há mais de 10 anos ou uma pequena alteração na função do rim. E no risco muito alto, bom, aí a situação é mais séria mesmo. São 3 ou mais fatores de risco, um dano renal mais importante ou, claro, se a pessoa já teve um evento como infarto ou AVC. Certo. Risco avaliado, estratificado, agora sim a gente pode pensar no tratamento. Vamos começar com o grupo de risco baixo ou intermediário. Para esse grupo, a escolha do caminho vai depender basicamente de duas coisas: o IMC, ou seja, o peso, e o nível da hemoglobina glicada. E a primeira grande pergunta, a que divide o tratamento em dois, é essa aqui. A pessoa tem sobrepeso ou obesidade? A resposta para essa pergunta define tudo, nos leva para dois caminhos bem diferentes. E aqui fica muito claro qual é a diferença. Se não existe excesso de peso, o foco principal é controlar a glicemia, o açúcar. Agora, se existe sobrepeso ou obesidade, o objetivo é duplo. A gente precisa controlar a glicemia e, ao mesmo tempo, ajudar ativamente na redução de peso. São duas metas juntas. Então, vamos detalhar. Para o grupo sem sobrepeso, se a glicada está mais controlada, abaixo de 7,5%, a recomendação é começar com um único remédio, a metformina. Agora, se a glicada está em 7,5% ou mais, a diretriz já manda começar com 2 remédios, a chamada terapia dupla. De preferência, metformina mais um inibidor de SGLT2. Agora, vamos para o outro lado, o grupo com sobrepeso ou obesidade. E aqui a lógica é outra, percebe? Com a glicada abaixo de 7,5%, a preferência é começar com um remédio que, além de controlar o açúcar, ajude a emagrecer, tipo um análogo de GLP-1 ou a tirzepatida. E se a glicada já está mais alta, em 7,5% para cima, o caminho é a terapia dupla, juntando esse remédio que ajuda a perder peso com a metformina ou um ISGLT2. Ok, agora a gente sobe um degrau. Vamos falar do tratamento para o grupo de risco alto ou muito alto. E aqui o jogo vira completamente. O objetivo principal muda de forma drástica. A prioridade máxima, absoluta, é proteger coração e rins e reduzir a chance de eventos. E isso não importa qual seja o valor da glicada.
Então, para quem tem alto risco, mas não tem sobrepeso, a regra é clara. Mesmo que a glicada esteja ótima, a recomendação é começar com um antidiabético de primeira linha, o AD1, de preferência um ISGLT2, por causa de todos os benefícios que ele traz para o coração e para os rins. Se a glicada estiver mais alta, aí a gente já parte para a terapia dupla, o ISGLT2 mais a metformina. Agora, e para quem tem alto risco e também sobrepeso? Bom, aí a abordagem é genial, porque ela junta as duas lógicas que a gente viu. O tratamento precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo: proteger o sistema cardiorrenal e ajudar a perder peso. Por isso, a preferência vai para os análogos de GLP-1, sozinhos ou com metformina. E olha que interessante, a diretriz ainda dá uma dica extra: considerar associar um análogo de GLP-1 com o ISGLT2 para somar os benefícios. E para ajudar a escolher entre esses dois grupos de remédios, usar AD1, essa tabela é uma mão na roda. A gente vê que os dois ajudam a reduzir peso, o que é ótimo, mas os análogos de GLP-1 são mais potentes para baixar a glicemia. Em compensação, os ISGLT2 são comprimidos, via oral, e costumam ter um custo mais baixo. E o principal benefício para o coração também muda um pouco. Os ISGLT2 são fantásticos para diminuir a internação por insuficiência cardíaca. Já os análogos de GLP-1 são muito bons para reduzir o risco de AVC. Para fechar, vamos falar rapidinho de algumas situações especiais e dos próximos passos. Afinal, o que a gente faz quando o tratamento inicial não dá conta do recado? Ou quando a pessoa chega no consultório já muito descompensada? Então, resumindo os pontos mais importantes. Primeiro, se a pessoa chega com aqueles sintomas clássicos de descompensação, fazendo muito xixi, perdendo peso, não tem nem o que pensar. É insulina na hora para estabilizar. Segundo, se depois de 3 meses com 2 remédios as metas não foram atingidas, o próximo passo é a terapia tripla. E por último, mas talvez o mais importante de tudo, a base de tudo, em todas as fases, é o tratamento não medicamentoso, ou seja, dieta, exercício, sono de qualidade, isso nunca pode ser esquecido. Olha, essa frase da própria diretriz fecha com chave de ouro. Ela resume perfeitamente a mensagem principal. Aquela época em que a gente só olhava para o número da hemoglobina glicada, essa era acabou. O tratamento do diabetes tipo 2 hoje é muito mais complexo, é multifacetado, proativo e o centro de tudo é a proteção completa da pessoa. E a gente termina com uma reflexão que é um chamado à ação. Com essa nova forma de pensar, estratificando o risco e focando na proteção desde o começo, a pergunta não é mais se vamos conseguir reduzir as complicações. A pergunta é o quão grande vai ser esse impacto. A diretriz nos deu as ferramentas. Agora a tarefa é colocar tudo isso em prática para de fato mudar a vida das pessoas.